e participativa. Mas uma pergunta antes de começar já é notável, né? João, desculpa, eu não ouvi muito bem o final da... Não, era só uma brincadeira, não tem importância. Tá bom, tá bom. Tá bom. Bem, estava dando boa noite, né, e agradecer sempre a Inês pelo apoio, também a companhia do João, e o interesse, né, de tanta gente conversar sobre o Paulo Freire. Eu acho isso muito bom, né, esse interesse, né, no momento em que, na verdade, isso é tão crucial, né. No primeiro encontro, né, em algum momento, eu falei de uma poesia do Paulo Freire, né? E aí eu não sei se vocês sabem, mas o Paulo Freire, ele de fato, ele escreveu, né, algumas poesias. Eu me referi a um livro que é uma biografia que a viúva dele, né, Ana Maria Araújo Freire, ela publicou, e ali tem até um caderno, né, com as reproduções, né, manuscritas de algumas dessas poesias. E uma delas eu mencionei, que é a Canção Óbvia. Então, eu quero começar a nossa conversa com essa poesia. Mas já tem uma pergunta, então, espera aí, vou negociar aqui, né? Como construir uma educação não bancária num quadro de sala de aula com números elevados de alunos, né? Muitos com déficit de aprendizado? Ok, o Felipe. É uma pergunta fundamental, né? É a pergunta número 1, né, Felipe? Você sabe, eu lecionei na educação básica, lecionei, inclusive, na educação pública. Eu lecionei muitos anos na rede municipal do Rio de Janeiro, né? 13 anos, pelo menos, na rede municipal do Rio de Janeiro, dando aula de história. Na época, era a 5ª, 8ª série. Então, assim, eu vivi muito, né, uma série de dificuldades, né, e inclusive essa aí que você está relatando. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a poesia que eu tinha programado e depois eu vou para a sua questão, porque eu acho que também ela é uma questão importante para todo esse segundo encontro, né? Quando Paulo Freire, no capítulo 2, né, ele fala sobre a educação bancária, então acho que a gente consegue aproveitar a sua questão para a gente começar, né, a conversar. Mas então eu vou só apresentar essa poesia. Espera aí que eu tenho que agora... ok. Então, é Canção Óbvia, né? Ele escreve em 1971, e eu tinha chamado a atenção para uma coisa, né? Ele está aí no exílio, né? Ele está em Genebra, ele escreve em Genebra, na Suíça. Então, naquele primeiro encontro, né, eu falei da trajetória do Paulo Freire, né? Até ali os anos 70, quando ele passa rapidamente dos Estados Unidos, né? Ele estava no Chile. Em 69, ele vai para os Estados Unidos. Ele tem convites para ficar, mas ele aceita, né, um convite do Conselho Mundial das Igrejas, que é uma organização das igrejas protestantes, com propósito cristão e ecumênico, e ele acredita que lá ele teria condições muito excepcionais, né, de trabalho, e mais tarde ele vai dizer que sim, que foi muito bom, que a gente poderia pensar, né, um organismo da igreja, então talvez isso pudesse censurar de algum modo, mas, pelo contrário, ele encontrou, né, um campo de liberdade muito grande, expandiu muito, né, durante esse período, inclusive a sua atuação, né, nos anos 70, ele esteve na África, atuando, né? Então, em 71, no entanto, quer dizer, apesar de ter vivido, né, de modo muito interessante, né, a passagem pelo exílio, mas o exílio é uma experiência forçada, né? Às vezes eu brinco, né? Ele não estava no exterior porque queria fazer pós-doutorado. Na verdade, ele tinha uma trajetória de educador no Brasil, e ele tinha grandes perspectivas, né? Nós falamos aqui, por exemplo, depois da campanha de Angicos, sobretudo, mas outras participações, né? Ele recebe um convite, né, para uma campanha de alfabetização nacional,
E, como já sabemos, né, para o Paulo Freire, a questão não era simplesmente a alfabetização, né, mas como esse processo, na verdade, é um processo de conscientização, né? Essa é uma questão muito importante, né? Ele vai dizer depois, né, que não é a leitura da palavra, né, apenas, né, mas a leitura do mundo, né? Quer dizer, a leitura da palavra como uma possibilidade de você expandir a sua própria leitura do mundo, né? Então, ele tinha grandes perspectivas, né, a respeito do seu engajamento, né, com campanha de alfabetização, de responsabilidade como professor universitário, né? Mas acontece o golpe, né? Acontece o golpe, ele é preso e ele sai do Brasil de uma forma muito pouco preparada, né? Eu até mencionei que ele não tinha nem passaporte, coisa que ele não adquiriu durante o próprio exílio, né? Curiosamente, na Suíça não deram o exílio político para ele, ele teve condições de trabalhar, né? Liberdade e tal, mas ele só adquire o passaporte quando ele precisa voltar para o Brasil, e aí eu acho que uma medida judicial que garantiu esse documento para ele, né? Então, assim, a experiência dele, né, no exílio, ela foi amarga, entendeu? Quer dizer, a gente lê a trajetória dele e vê muita coisa espetacular, né? Eu, durante muito tempo, eu falava assim nas minhas aulas, poxa, é incrível a inexistência de um filme, né, sobre a vida do Paulo Freire. É impressionante, porque ele tem uma vida cinematográfica. Se você pensar aqueles elementos comuns do filme, né, dos filmes, né, que podem ter uma boa, né, um bom interesse do público, a vida dele tem muito desses elementos, né? Ele está presente em diferentes países, né? Tem essa coisa de ser preso, por exemplo, de sair do Brasil, né, com um salvo-conduto, né, de viver algumas dificuldades, por exemplo, na Bolívia, né, até de saúde. Então, assim, a vida dele ela é bastante cinematográfica. Agora eu já sei que eles já têm um contrato, né? O Sérgio Haddad, né, tem uma biografia também bacana, mais recente, que é da Ana Maria Araújo Freire, e o direito para o cinema foi comprado. Então, é uma outra biografia muito bacana, né, escrita sobre o Paulo Freire. Então, em 71, ele, diante desses impasses, né, de viver no exílio, mas não como opção, né, tanto que, quando há o processo de redemocratização no Brasil, ele retorna, né? Então, assim, essa poesia aqui eu acho muito interessante, né, de explorar um pouco, né? E eu pensei muito nela durante a pandemia. Eu vou dizer por quê. Então, eu vou aqui ler rapidamente, né? Canção óbvia. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não via, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada como o jardineiro prepara o jardim, para a rosa que se abrirá na primavera. Então, com esses elementos biográficos, né, é fácil perceber, vamos dizer, uma certa angústia, né, porque ele precisa
viver no exílio, ele, na verdade, sente falta, né, do país, mas ele sabe que é preciso esperar, né? Agora, essa espera, né, é que ele diz, né, que é uma espera ativa, né? Eu pensei muito nisso durante a pandemia, porque a pandemia, né, ela nos deixou desesperados, né, podemos dizer assim, né? A gente teve medo, né? Qual o saldo, né, no caso dos educadores, né? Qual é o saldo, né, da educação depois de 2 anos, né? Tantos estudantes sem a oportunidade, né, da escola, né? Porque a gente, né, a classe média ela resolveu as dificuldades, né? As escolas em uma semana elas já tinham feito essa transição, né, para uma experiência online, mas a gente sabe que para as classes populares isso foi muito difícil ou até impossível, né? E para os professores também, né? É importante dizer isso, né? Os professores, muitos não tinham sequer essa experiência, né? E não tinham os equipamentos. Enfim, foi um momento muito difícil, né? Muitos relatos, né, de estudantes que abandonaram a escola, né, online também, porque afinal tinham que trabalhar, seus pais estavam desassistidos. Então, o tema da esperança, né, foi praticamente obrigatório, né, durante a pandemia. Eu me lembro que no ano passado, né, por causa do centenário, entre os diferentes eventos, né, para lembrar o Paulo Freire, esperança foi um desses temas, né, porque o Paulo Freire muitas vezes ele falou de esperança ao longo, né, de toda a sua trajetória. A gente encontra isso, né, na Pedagogia do Oprimido, encontra muito, né, no que eu já chamei de último Paulo Freire, né, que é o Paulo Freire da década de 90, que aí ele já está lidando, né, com a virada neoliberal, né, e então uma certa perspectiva de transformação social que é comum, né, para quem viveu os anos 50, 60, 70, isso parecia estar desaparecendo, né? Então ele ficou muito preocupado, né, com o que ele então chamava de fatalismo neoliberal, né? Então eu acho que essa poesia, né, escrita lá em 71, ela nos coloca assim numa perspectiva freiriana a respeito de viver o tempo, né, a experiência do tempo, né? Porque eu acho que essa é uma questão importante da esperança, né? A experiência ela é, sobretudo, uma experiência a respeito do tempo, né? Porque a gente tem esperança exatamente quando, imediatamente, né, não é possível realizar alguma coisa né, com que sonhamos, né, algo que, a respeito, existe alguma expectativa, que aqui, biograficamente, é a questão dele poder voltar, né? Poder retornar para o Brasil, né? Então, esse tema, né, do tempo, né, que eu acho que o Paulo Freire trabalha aí muito bem com a questão da esperança, eu acho que essa é uma questão que tem uma relevância enorme, né, na obra do Paulo Freire e agora para a gente também, né, agora para a gente também. A gente não pode ser ocupado com uma certa impaciência, né, ou mesmo com a desesperança, né? As nossas expectativas, né, elas precisam ser construídas, né? Então, voltando aqui para a questão do Felipe, né? É isso, Felipe, a gente encontra uma realidade que é muito adversa, né? É isso mesmo, né? Eu trabalhei, então, já te falei, né, na escola, na educação pública, e agora também é uma realidade muito heterogênea, é importante dizer isso, né? Por exemplo, eu trabalhei na rede municipal do Rio, não sei de onde você está falando, Felipe. A rede municipal do Rio, ela é a maior da América Latina, ela tem mais de 1.000 escolas. Eu acredito que é a maior do mundo. Não sei se tem alguma cidade que tenha uma rede maior de escolas do que o Rio de Janeiro, né? Bem, eu não sei na China, né? Não sei se o João César, aí, nas suas andanças, pode dar notícia disso, mas é uma rede muito grande e aí ela é heterogênea. A gente também nós não podemos pensar a realidade de uma forma tão homogênea, né? Então,
Às vezes a gente encontra algumas escolas com condições melhores, outras nem tanto. Eu, pessoalmente, conheci algumas escolas bem precárias, né? Bem precárias. Quando saí da rede, né? Isso ali no começo do século, né? Porque eu vou para a Universidade Rural, faço concurso em 2006, então eu saio da rede em 2006. Naquele momento, nós já tínhamos as máquinas digitais, né? A gente ainda não fotografava, poucas pessoas tinham celular para você fazer fotos, né? Mas já tinham aquelas máquinas, né, de fotografia mais práticas, né, digitais, e eu fiz muitas fotos, né? Inclusive eu tenho essa memória também através de fotografias. Então, assim, era uma realidade muito precária que realmente eu conheci, né? E aí a gente se depara diante desse impasse, né? Aliás, uma historinha interessante. A última escola que eu trabalhei, aí eu já não me lembro o ano exato, mas aí era ali no final dos anos 90, essa mesma que eu fico até 2006, mas eu entrei alguns anos antes. E eu me lembro que uma das primeiras, né, cenas que eu vejo na escola, eu tinha acabado de chegar na escola, e aí eu vejo um cara assim, sentado numa escada lendo Pedagogia da Autonomia. E aí depois eu fui conversar, era um servidor da escola, né? Era inspetor da escola. E ele também fazia pedagogia, né? Então, assim, eu achei essa cena bonita porque, enfim, a escola pública é o lugar mesmo para o Paulo Freire. Mas com esses impasses, né? Sala de aula com números elevados de alunos, né? Os déficits de aprendizado, né? Bom, eu acho que a primeira coisa, né? Eu disse aqui na semana passada, eu falei muito das mediações, né? Porque o Paulo Freire, vamos pensar nesse Paulo Freire dos anos 60, porque também tem o Paulo Freire depois secretário de Educação, né? Aí já é uma outra coisa. Mas pensando, né, nesse Paulo Freire que vai até o Pedagogia do Oprimido, as campanhas de alfabetização, elas não correspondiam a esse ensino regular, né? Dizendo essa população que não ingressou na escola ou não permaneceu. Então, tudo que nós abordamos a respeito do método Paulo Freire, né, lá quando ele nasce, é preciso fazer mediação, né? Não dá para pensar automaticamente na realidade da escola pública hoje, né, da educação pública agora, né? Então, a gente precisa fazer uma mediação. Agora, eu vou fazer uma observação. Estou aqui lendo déficit de aprendizado, né? Então, aí eu acho que o Paulo Freire, então, ele faz parte de uma revolução copernicana, sabe, Felipe? Isso é importante. Porque quando nós falamos também de déficits, né, de aprendizado, essa é uma narrativa, entendeu? Que também ela procura responsabilizar o aluno, né? Quer dizer, os alunos não aprendem porque eles têm déficits, né? Isso a gente já critica há bastante tempo na educação brasileira, que é esse discurso de medicalização, entende? Então, esse é um ponto importante, são algumas armadilhas, né? São algumas armadilhas. Então, nós encontramos uma série de estudantes, né? O nosso trabalho ele não se desenvolve, né, como gostaríamos, né, como sonhamos, né? A gente se depara com tanta dificuldade. Então, não é difícil, né, nós incorporarmos essa narrativa, entendeu? De que esses estudantes têm déficit. A questão é que, para o Paulo Freire, isso pouco importa, entendeu? Então, assim, o nosso ponto de vista não pode ser esse. A gente não deve assumir essa narrativa de que os estudantes têm déficits, porque a questão não é o que eles não têm, entende? Para o Paulo Freire, é o que eles possuem. E tem trabalhos que mostram, né? Acho que tem uma autora, eu vou me lembrar vagamente, acho que é Maria Helena de Souza Pato. Depois, né, se você tiver interesse, dá uma olhada e checa, vê se é isso mesmo.
ela mesmo, que eu trabalhei com Oi, desculpa, Léia, obrigado. Então, exclusão da escola, né? É ela mesma. então, na verdade, pessoas que testadas, né, elas teriam déficits que impede a aprendizagem, por incrível que pareça, isso é pouco, entendeu? Porque é um senso comum, né? A gente fala dos déficits, porque a gente olha e pensa assim, porra, só pode, né, ter déficit, né? Porque eu não consigo dar aula, né? Então só pode ser isso. Mas não é, entendeu? Quando essas pessoas são testadas, né? Tanto que o professor ele não pode dar diagnóstico, isso é uma coisa importante, né? Porque nós não temos formação, né, para algumas conclusões que só podem ser feitas direito no campo da psicologia. Então, eu acho que é mais ou menos senso comum agora que não tem tanta gente assim com déficit, não, entende? Tem precariedade, mas aí é outra coisa, né? Entendeu? Uma coisa é nós pensarmos que os estudantes têm déficit. O que é isso? Né? Um déficit que impede de aprender? Parece que não. Não são tantas pessoas que têm isso, não. O que existe é um continente de problemas, né? E aí não é fácil lidar com eles, né? Eu entendo, é uma apreciação pessoal, né? Que a experiência da cultura ela é muito importante no meio de um quadro assim tão complicado. Eu acho que a cultura é ali que você vai puxar o fio, entendeu? É alguma coisa relativa, entendeu? À experiência da cultura que nos permite entrar nesse continente que é tão difícil, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Cara, a escola de classe média, né? Ela é muito boa para a classe média, ela responde às necessidades da classe média. Agora, a questão é o que é a escola popular, entendeu? Qual é o projeto para uma escola pública, né? Para uma escola popular, né? Não pode ser a cópia, não pode ser. Eu acredito que estou falando de modo muito freiriano, né? Não pode ser a cópia da escola de classe média, porque a escola de classe média ela está de acordo com a experiência de média, né? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu me lembro que esse meu filho, velho, né, que está fazendo economia, eu disse há pouco, então, um ano, né, no começo do ano, ele me pediu para ir ao cinema, nós íamos toda semana ao cinema, né, o que é uma experiência que beneficia a classe média, então ele me pediu para ver um filme, eu acho que era Os Miseráveis, né, que ele falou assim, poxa, é um livro que eu tenho que ler, entendeu? Então, vamos ver esse filme, porque aí eu já vou me acostumando e tal. É isso, entendeu? Quer dizer, a classe média ela tem acessos, né, que beneficiam muito a sua experiência, né? Eu dou aula na Universidade Rural, ela fica na Baixada Fluminense, e eu trabalho em Nova Iguaçu. Eu não trabalho em Seropédica, que é a sede da universidade, mas eu trabalho em Nova Iguaçu. E uma coisa que eu fiz muito nos últimos anos, né, antes da pandemia, eu ia muito a cinemas na Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem um circuito muito beneficiado, Botafogo, por exemplo. E ali eu via muitos filmes de professor, que é algo que eu tenho muito interesse, né? Eu tenho um blog chamado Pedagogia da Imagem. Então, se alguém tem curiosidade, pode procurar no Google, né? Pedagogia da Imagem, com o meu nome. E eu escrevi muito sobre alguns filmes que eu assisti nessas condições, né? Filmes franceses, sobretudo, quer dizer, um cinema que você não encontra em outro lugar, né? Então, esse meu aluno, né, da Baixada, ele não tem déficit, entendeu? Mas ele não tem alguns acessos. Então, eu comprava muito DVD, por exemplo, né? E desses filmes, né? E aí assistia com eles, porque era uma possibilidade, né? Você sair da Baixada, né? No Rio de Janeiro, para você assistir um filme, né? Na Zona Sul, isso é caro, isso é muito caro, né? Além das questões da cidade, né? Da diversidade de você cruzar a cidade. Eu acho que isso tem que ser considerado também. Então, eu acho que uma coisa é realmente a concentração de renda, né? A vulnerabilidade, né? Eu acho que tudo isso aí dificulta muito a vida dos estudantes das escolas públicas, né? Que são essas salas de aula com um número elevado de alunos. Cara, eu passei por todas essas... Nunca, não é fácil, não, né? Uma coisa é ficar falando de Paulo Freire assim, né?
na universidade, por exemplo. Outra coisa, claro, né, o chão da escola. Então, era muito difícil para mim e eu perdi a cabeça como todo mundo. Então, assim, eu entrava na sala e aí eu tinha que percorrer a sala para olhar se o aluno pelo menos tinha caderno, entendeu? Não é fácil, cara, eu sei disso, entendeu? Não é fácil mesmo, não. Mas eu acho que a gente não deve aderir a essa coisa do déficit de aprendizado. Eu não sei se eu contei no encontro anterior também uma experiência muito terrível, né? que eu, numa escola também pública, eu me ocupei com uma turma, era um dia de provas e tal, e eu fiquei com uma turma que não era minha. E aí tinha uma menina que, ela, quando foi entregar a prova, ela entregou em branco. E ela olhou, eu conto isso na minha tese, né? Conto isso na minha tese. Está publicado, a editora Cortez, a economia política da diferença, né? É a versão da minha tese. Eu conto isso lá porque é um episódio que me comoveu muito. Então, essa aluna, ela não me conhecia, então ela ficou muito envergonhada porque ela ia entregar em branco, ela estava acostumada a entregar a prova em branco. Aí ela me deu a prova e falou assim, eu tenho problemas. Era a maneira dela se desculpar, né? Então, assim, eu fiquei muito comovido, porque entendi o desespero dela, né? Então, ela estava entregando a prova em branco porque ela tinha problemas. Mas a minha questão é, quem é que disse que ela tinha problemas, entendeu? Como é que ela assumiu isso, né? Então, Felipe, as dificuldades são tremendas, mas a gente tem que sair dessa questão dos déficits de aprendizado, entendeu? Isso é uma narrativa que, na verdade, tenta esconder o jogo que está sendo jogado, né? Essa escola, né, pública, muitas dessas redes, né, chamadas grandes redes, né, que são as municipais, as estaduais, né, que são heterogêneas também. Então, muitas delas, as dificuldades são grandes, né, as políticas, né, para a escola, elas não são boas, né, elas não recompensam esses estudantes, né. Então, a gente tem que escapar dessa coisa, né, entendeu? O Paulo Freire, ele vai falar, por exemplo, de invasão cultural, né? Isso, para mim, eu sempre vi isso muito claramente. Então, essas escolas públicas, às vezes a experiência não é o déficit, entendeu? Mas é a invasão cultural. O que é isso? Então, é uma escola que fica em bairros, né? em lugares que tem o seu próprio, né? a sua própria experiência, né? As situações existenciais, como dizia o Paulo Freire, né? As situações existenciais. Então, esses indivíduos, né, suas famílias, têm situações existenciais. Só que a escola, ela não se comunica, entendeu? Por isso que eu falei que é diferente da classe média, entendeu? Então, esses estudantes de classe média, eles têm seus cursos de inglês fora da escola. É tudo montado para que ele tenha os resultados que alcançam, mas não esses estudantes, né? Não esses estudantes. Eu gosto muito de um livrinho chamado Livreiro do Alemão. Eu me esqueci o nome agora, mas se olhar no Google aí não deve ser difícil encontrar. E é um rapaz que, no Complexo do Alemão, ele assim, se deparou com uma série de livros no lixo, tal, aí ele resolveu fazer uma biblioteca popular, né? Depois ele se transforma em escritor, ganhou até jabuti há 2 anos, né? Felizmente, me esqueci o nome dele. A minha memória é muito ruim. Meus orientantes já estão acostumados. Geralmente, quando eu estou num ambiente... Será que é aquele do sol na cabeça? Não, esse é outro. Esse é o Giovanni, né? Não, é outro. Não. É outro. Tá. Enfim, depois eu queria te fazer... Aristóteles. A já sinalizou aqui, que é o Otávio Júnior. Opa, obrigado. Isso, exatamente. E uma coisa que ele conta, é um livrinho muito pequeno, mas, cara, eu não sei, né, para todo mundo os lugares que vocês moram, né, mas eu passei boa parte da minha vida em Irajá, né, que não é tão distante do Complexo do Alemão, e eu morava moradia popular, conjunto habitacional, né? Então ele conta, por exemplo, cara, um negócio assim, de jovens que chegam aos 20 anos e nunca saíram do lugar. Entendeu? Jovens que até os 20 anos eles nunca foram ao cinema.
Então, eles têm situações existenciais. Só que esses lugares eles estão cheios de escola. Aí é a questão da invasão cultural, ou seja, nelas, né, o programa escolar ele não está em diálogo com as situações existenciais desses indivíduos. Então, entre aspas, é natural que eles não tenham resultados, cara. Aí a gente, entendeu? Não pode dizer que eles têm déficit, entendeu? Na verdade, é a política educacional para essas pessoas que não é adequada, né? Não é educação popular, né? Uhum. Eu acho que alguém queria falar, né? Eu pedi aqui. Sim. Então, se você permitir voltar lá no poema, pode ser? Voltar no... Sim. Não, acabou. No iniciozinho? Aí? Não, eu queria aqui perguntar para você, né? Estarei esperando a tua chegada. A tua chegada é o quê? É a chegada da revolução, é a chegada da mudança, como você... Eu acho que é um enigma. Esse poema pode ser um poema de amor, né? Que nem tenha nada a ver com nada disso. Enfim. Não, aí eu não sei, significados mas eu acho que é um enigma, né? Sim, eu acho que não, eu inclusive nem tento explicar o poema, mas eu acho que tem tudo uma bem, mas... que é lidar com o tempo, entendeu? Aí é esse que é o ponto que eu me detenho, é lidar com o tempo, a espera como a necessidade de lidar com o tempo. E enquanto espera preparar a chegada. Agora eu fiquei questionando, quer dizer, gostaria de ter mais clareza a que ele se refere com chegada. Obrigada. É porque tem algum momento aqui que ele fala de alguns personagens, né? Peraí. Aí. Tá pulando aqui, peraí. Porque ele fala, por exemplo, é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, ou seja, essas advertências, né, que é para você não se envolver, né? Essa é uma discussão que ele faz bastante, né? No livro, eu citei aqui um livro no encontro passado que eu só falei que era a conversa dele com a Ira Shore, mas é Medo e Ousadia, né? Medo e Ousadia, olha o título. Ele discute muito ali, né, a questão do limite, né? É muito interessante porque o Ira Shore está falando da experiência nos Estados Unidos e o risco, né, de você se engajar. E o Paulo Freire ele tem uma abordagem assim bem firme, entende? Assim, que a gente deve ir para o limite, experimentar o limite, ele fala isso, né? Quer dizer, a gente também não deve aceitar a contrariedade de uma forma tão pacífica, né? A gente deve ir mais, né, para o campo da luta, né? Eu acho que aqui também aparece essa ideia, né? Voz baixa e precavidos, né? Mas, sem dúvida, ele está falando do que exatamente? Aí, realmente, eu acho que vamos dizer que eu acho que é um enigma. Porque ele deixa bem claro. Eu não tento decifrar. Eu acho que ele deixa bem claro. A questão do tempo. Tempo de que fazer. Então, é um tempo de ação, né? Sim. É bem claro ali. E ali, um pouco mais abaixo, porque aqui, né, esses que estão advertindo recusam a alegria de tua chegada. Então, essa questão da chegada, para mim, tem, né? Ok, agir para chegar. Pronto, tá bom. Obrigada. Eu gostei muito, é um poema lindo que eu não conhecia. Outra coisa, inclusive, né, que eu tinha dito que ler o Paulo Freire é muito importante também, porque há uma campanha, né, para negar, né, a importância do Paulo Freire, né? E a gente vê de tudo, né? Até que ele não escreve bem, um monte de coisa, um monte de baboseira.
Mas eu também notei, né, uma coisa que eu converso muito com as minhas orientandas, é que também circula muita coisa que não é do Paulo Freire. Então, tem uma poesia, Léia, que foi muito difundida no ano passado, que ele não escreveu, que é A Escola É. Essa poesia ela circulou amplamente. Eu vi gente com assim, a melhor perspectiva ler num evento. Não, aquilo não foi escrito pelo Paulo Freire. A história de que alguém que acompanhou uma fala do Paulo Freire fez aquele registro e se perdeu, né, a autoria. Mas no Instituto Paulo Freire, né, tem uma seção lá, né, de perguntas, e aí algumas frases que são atribuídas ao Paulo Freire eles esclarecem que não são do Paulo Freire. Então, tem coisas do Carlos Rodrigues Brandão, mas também tem essa poesia. Né? Então, vale a pena conhecer as poesias do Paulo Freire, elas são bem interessantes. Ele tem uma outra longa sobre Recife. Né? Professor, sim. eu queria só voltar aí, só para contribuir ainda com o poema, né? Eu trabalho, desculpa não estar com a tela, porque a internet está muito ruim, então aqui eu prefiro para ter a conexão com a voz. Eu sou Sheila, sou aqui do interior do Ceará, de Quixadá, né? E a gente tem um grupo, eu faço parte do sindicato, e a gente tem um grupo lendo Paulo Freire, eu soube Paulo Freire, que é Conversações Sindicais. Então, a gente se encontra a cada 15 dias para a gente conversar sobre a literatura de Paulo Freire. E já discutimos sobre esse poema. Né? E eu queria aí contribuir com a Léia, no sentido de que, quando a gente discutia esse tema, esse poema estava muito relacionado ao esperançar, né? No sentido da construção da democracia, né? Nessa perspectiva de que a gente estava vivendo um retrocesso tremendo, que a gente não pode estar ouvindo qualquer história. Então, esse tempo de esperança e esse tempo que tem uma conversa que ele diz assim, não escute, né? Você se acomoda com essas falas sendo postas aí como verdade absoluta. Também, né? Está na perspectiva da emancipação humana. E nesse você vai ter... tu está bobo com esse tempo, o tempo é esse de exploração do sujeito, da pessoa humana. Então, estava muito nesse sentido do esperançar, mas agindo, né? Não só com as emoções, mas também com a racionalidade, né? Dessa construção, disso que nós chamamos de um mundo mais civilizado, de um mundo mais emancipado, que caiba a todas as pessoas. Então, a gente caminhou muito nesse sentido, de se esperançar, sem a gente está sonhador. Né? Então, foi muito nessa construção que a gente debateu no nosso grupo, né? Essa poesia. Obrigada aí pelo espaço. Inês, eu disse que ia acompanhar, mas não consegui. O fluxo das mensagens ultrapassou, entendeu, a minha capacidade mental. Então, eu vi que depois o Felipe, o rapaz que primeiro perguntou, né, ele até fez uma observação, e se eu conseguir ler aqui. Né? São estudantes que não podem ser medidos do mesmo modo instantaneamente. Né? Então, inclusive, há uma forma equivocada de pensar o Paulo Freire, que é imaginar que esses saberes para as classes populares, né, seriam saberes exclusivos delas, assim, como se não existissem, né, a possibilidade de outras apropriações. Não é isso, entendeu? Mas é um processo, né? É um processo. Então, você só pode chegar a determinados objetos, né, fazendo um percurso. Né? Então, é aí que as situações existenciais
elas são importantes demais, né? Então, como é que você coloca algo em movimento? Porque parece que esse é o grande desespero, né, frequentemente nas escolas públicas, né? Ou em tantas delas, não posso dizer todas, né? Você se sentir até assim inútil, né? Você não conseguir fazer o seu trabalho, né? Mas é porque, na verdade, é preciso fazer umas conexões aí, né? É preciso levar em conta as situações existenciais desses estudantes. Eu tive um benefício muito grande porque eu conversava muito com os meus alunos, né? E confesso que, em algum momento, já conversava mais do que dava aula, né? Porque era difícil lecionar. Mas isso me permitiu entender um pouco mais deles, né? E, por incrível que pareça, às vezes até admitir que conversa era mais importante do que aula, né? Quando, às vezes, o nosso desespero é não conseguir lecionar, né? Então, às vezes, eu mesmo, às vezes eu ia para a escola, olha, tomara que falte luz, entendeu? Porque é preciso dizer isso, entendeu? Não pode mentir, entendeu? Porque é uma situação muito difícil, né? Você está numa situação muito adversa, e é para todo mundo, né? As escolas de classe média, elas podem contar com profissionais, com recursos que amenizam muita coisa, né? Então, quando você está direto, né, nesse conflito, né, essa relação educador-educando, né, ela está marcada, né, por muitas contradições. Então, às vezes, esse negócio é direto, né? Então, você ser xingado pelo aluno, xingar o aluno, então, isso é muito complicado, né? Sobra muito para o dia seguinte. E as escolas de classe média têm psicólogo, entendeu? Tem escolas que você tem até jovens, eu já vi isso, jovens que são contratados para fazer um trabalho de mediação, né? Exatamente para que não fique tudo direto, né, entre o estudante e o professor. Então, há uma preparação para lidar com muitas coisas. Então, na escola pública, isso pode ser muito difícil, né? Isso pode ser muito difícil, né? Eu acho que hoje um caminho é valorizar muito a experiência cultural dos lugares, né? Eu comecei a ouvir muito funk, entendeu? Muito hip hop, para poder saber sobre a vida dos meus estudantes. Não que eu gostasse de ouvir exatamente, embora eu descobri depois que havia muita coisa, inclusive do ponto de vista artístico, até mais, né, muito mais interessante que outros produtos que são apresentados, né, por aí, né, numa mercado aí de arte, né, outorgado. Então, eu tive essa curiosidade, né? E isso vai permitindo a conversa, entendeu? Agora, é um trabalho solitário, às vezes, é isso que a gente não deve, né? A gente deve pensar como uma atividade só pode ser coletiva e social, não adianta um ou outro professor querer fazer a coisa também, assim, freirianamente, né? Não é isso, entende? Para trabalhar com Paulo Freire, isso é um projeto cultural, né? Um projeto cultural, um projeto pedagógico, mas que a gente precisa construir com coletividade, né? Não pode ser algo que você faz, mas a própria escola desconstrói, né? Então, não firma muito, né? Às vezes o aluno lembra de você, né? Às vezes ele vai lembrar de você de alguma maneira, mas não é suficiente, né? Então, eu penso que a escola pública ela tem desafios tremendos, sem dúvida alguma. E não é copiando a escola de classe média que essas coisas vão ser encaminhadas. Nós precisamos encontrar o caminho da educação popular. E o Pedagogia do Oprimido, porque o Carlos Rodrigues Brandão, ele chama atenção. O Carlos Rodrigues Brandão, ele é um antropólogo da educação e ele tem livros maravilhosos, né? Então, eu vou indicar assim, alguns bem elementares, mas assim, graciosos, né? Aquela coleção Primeiros Passos. Eu sou de uma época, os estudantes, pelo menos de história, eles liam Tudo é História, que é uma coleção da Brasiliense pequenininha também, os livrinhos menores, e tinha essa Primeiros Passos, que ainda tem volumes novos, né, que são vendidos. Então, assim, ele tem O que é Educação, Carlos Rodrigues Brandão. Ele tem 3 livrinhos mágicos ali. O que é educação, o que é educação, o que é educação popular e o que é método Paulo Freire. Pode ler os 3. A aquisição é muito grande para esse caminho da educação popular.
Então, o Carlos Rodrigues Brandão ele chama a atenção que até o começo dos anos 70 não se falava muito em educação popular, nem o Paulo Freire, é verdade. Eles falam mais em cultura popular. Mas o Pedagogia do Oprimido ele vai ser, né, vai ser considerado assim, uma matriz importante para a educação popular, tal como nós empregamos agora, porque é claro que o termo já existia antes, né? Nós estamos falando com esse sentido mais próximo né, das últimas décadas. Então, o livro do Paulo Freire, esse Pedagogia do Oprimido, é uma matriz muito importante para essa discussão, né? Revolucionar Paulo Pedro, né? A forma de ensinar. Sim, mas não só a atuação da sala de aula, né? Eu acho que o importante, eu acho que vai dar para abordar isso até o final, né? Nas 4 aulas, talvez na terceira eu vou entrar mais no método mesmo, né? Paulo Freire. Porque essa semana eu estava falando com meus alunos, né, na universidade. A concepção do Paulo Freire de educação não é aula também, entendeu? Porque nós somos formados para essa ideia, né? Então, às vezes, a forma de ensinar ela está muito em cima da competência da aula. Então, a educação popular não é uma competência da aula, posso dizer para você, não é isso. Por isso que eu também gosto de ver o Paulo Freire como uma revolução copernicana, entendeu? Porque muda tudo, entendeu? Eu até trouxe para mostrar para vocês o que eu chamo de a nota de rodapé mais importante da educação brasileira, porque é uma passagem tão importante do livrinho Educação como Prática da Liberdade, que é o livro que ele publica em 67. Está escrito em 65 já, mas ele publica em 67. Inclusive, sai no Brasil, diferente do Pedagogia do Oprimido, que só vai sair anos depois, né? Tem uma nota de rodapé na minha edição, está na página 111. Olha só que interessante. De acordo com as teses centrais que vimos desenvolvendo, pareceu-nos fundamental fazermos algumas superações na experiência que iniciávamos. Assim, em lugar de escola, que nos parece um conceito entre nós demasiado carregado de passividade, em face de nossa própria formação, mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa, contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o círculo de cultura. Em lugar de professor, com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debate. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno com tradições passivas, o participante de grupo. Em lugar dos pontos e dos programas alienados, programação compacta, reduzida e codificada em unidades de aprendizado. Então, vejo que numa nota de rodapé, né, ele coloca tudo de cabeça para baixo, ele lembrando, né, as campanhas de alfabetização, quais eram os seus princípios, né? E, então, até os personagens eles mudam, né? Então, não é o professor, né? Porque, né, o problema não é a palavra, claro, né? Depois ele vai chamar de professor, mas são as práticas históricas, né? Eu até falei no encontro passado que já no Educação e Atualidade Brasileira, né, a tese de 59, ele já faz uma crítica devastadora da educação brasileira e muito em cima dessa experiência, né, que aqui, no segundo capítulo, né, ele fala dessa relação educador-educando, aí ele fala marcadamente dissertadora, palavra oca. Isso ele já está falando desde 59, mas é fantástico isso, né? Porque é muito difícil sair disso, né? Então, para pensar, na verdade, né, um outro ensino é muito mais, né, do que uma outra aula, com uma performance, entendeu? Que talvez pudesse ser encantadora, mas não é isso, entende?
O problema é a educação dissertadora, né? É a palavra oca, né? Então, é esse educador que ele fala o tempo todo, né? E é uma briga, né? E que a gente se depara o tempo, né? Eu, durante o online, né, uma das angústias era assim, tem alguém me ouvindo? Né? Porque, às vezes, eu falava 1 hora sozinho, e está tudo errado, não é? Entendeu? A gente tem que lutar para isso não acontecer. Esse segundo capítulo do livro, né, o Paulo Freire, quando explica a visão bancária, então, é exatamente essa competência de uma educação doadora, né? De doação, né? Por isso que é bancária, do depósito, né? Então, o que nós precisamos, vejam bem, não é uma outra forma de fazer isso direito, entende? Porque é a maneira que os estudantes recusam, né? Aquilo que a gente não consegue dar aula, aí o aluno que tem déficit, né? E aí, depois, esse discurso muda, e aí é o professor que é incompetente. Também tem isso, entendeu? Aí você não sabe ensinar, né? Um ataque que é dirigido aos cursos de pedagogia hoje, né? Esses cursos eles se dedicam muito pouco a ensinar, né? a como lecionar, enfim, como realizar, né? a educação, né? Mas não é isso, entende? Pelo menos Paulo Freire não é. A questão está em outro lugar, né? Essa educação ela deixa de ser marcadamente dissertadora quando há o diálogo, né? Quer dizer, quando as vozes elas são diversas, né? Elas são múltiplas, né? E mesmo o educador, né? Ou seja, mesmo quando o estudante está em silêncio, quer dizer, o educador ele tem noção das situações existenciais, né? Então, qualquer programa escolar ele tem que levar isso em conta, né? Alguém perguntou sobre o currículo, né? Perguntou sobre o currículo. E pode ser surpreendente, né? Assim, a discussão com o Paulo Freire ela não é muito nessa direção de um bom currículo, entende? Porque ele tem que ser construído com os estudantes, né? E nos lugares. Agora, mais uma vez, o papo da mediação. É claro que quando o Paulo Freire participou das campanhas de alfabetização, então você estava se dirigindo a uma localidade. É muito mais fácil pensar né, conduzir isso do que uma rede escolar, né? Claro. E ir para um lugar e olhar as condições existenciais de uma população, né, que vive numa pequena cidade e tal, isso é uma coisa. Outra coisa, você tem que dar conta de uma rede, né? Então, há uma complexidade. Mas é possível, entendeu? É claro que é possível, né? É claro que é possível, né? Porque, na verdade, essas escolas elas não estão nas nuvens, né? Elas existem em algum lugar da cidade. E esses indivíduos eles têm suas práticas, né? Suas frequências culturais. A gente precisa se aproximar disso. Então, não é tanto a questão da melhor aula, entende? Mas eu acho que é da melhor concepção de educação, né? É até a melhor concepção de educação, aquela que permite o diálogo, né? E que, portanto, os estudantes eles responderiam melhor, né? A minha experiência na escola pública, ela me diz com garantias que os estudantes conversam muito, eles adoram falar. Eu falava muito com eles, conversava demais, né? O que eles não gostavam era da aula, né? Porque é mais difícil, né? Às vezes essa conversa direta, né? Era possível construir melhor, né? Mas também ela não tinha os resultados necessários para esses estudantes. Então, mas com certeza, né? Não é que eles vão mudos da escola, eles vão com vontade de falar, com certeza. Mas a escola precisa conversar com eles, né? A escola precisa estar disposta a conversar com eles, entendeu? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O Paulo Freire vai dizer, né? Só existe saber na invenção, né? Essa frase é maior, depois ela tem outras considerações, né? Mas é interessante pensar essa ideia da invenção, porque ela contraria exatamente a ideia da transmissão, né? Assim, da transferência, né? Então, pensando em círculo de cultura, o mesmo que, né? Tudo bem, mas é uma aula, né?
ou é um encontro? O que é invenção ali, né? Então, é porque, para o Paulo Freire, a realidade, esse é um tema importante que está presente em toda a obra, né? Pedagogia do Oprimido, né? A realidade, ela é contraditória e ela está em permanente mudança. Esse é um detalhe fundamental, né? O João César até, né, ele propôs a questão da dialética, né, naquele primeiro encontro. Então, passa por aí, né? Essa relação educador-educando, ela tem que superar as práticas tradicionais, né? E arbitrárias, né? E de poder, né? Então, é essa prática transformada que permite a invenção. E o que seria a invenção? Bem, qual o conhecimento, né? Quer dizer, qual é a finalidade do conhecimento? É para lidar com o quê? É claro que, se você pensar em termos de fazer provas, de ter resultados em testes, aí essa discussão não vai tão longe, né? Mas por que frequentamos a escola, né? Qual é o uso social disso? Então, a questão da invenção, ela passa por aí, ou seja, como que a vida desses indivíduos, como é que essa existência ela pode ser afetada pela escola. E ela só pode ser afetada quando há uma criação, né? Então, invenção aqui propriamente com esse sentido de criação, né? Como algo de pertencimento àquele grupo. Então, tudo bem, você pode ter até livros, né? Você tem um educador que tem um percurso, as suas coisas, né? A gente não vai abrir mão disso. Mas você só pode superar essas contradições, né? Entre educador e educando, e ele vai falar que o educador, né, também se transforma em educando. E o educando também se realiza como educador, né? Quer dizer, você só consegue isso quando há uma correspondência, né? E quando essa educação ela é motivada pela existência desses indivíduos, né? E, repito, não pode ser uma coisa de pensar, de fazer os concursos, né, de ter os resultados. Talvez seja sensato, né, admitir que também isso não pode ser completamente esquecido se estamos falando de educação popular como educação pública, né, como educação pública. Ok, mas não é suficiente, né, não é suficiente. E diante das contradições da sociedade brasileira, que são brutais, né, não dá. E os estudantes não deixam, né? Isso é fascinante, né? Quer dizer, os estudantes, eles percebem quando você está tentando passar a perna neles, né? Quer dizer, quando você está tentando encontrar um jeito de lecionar o que não dá, entendeu? O que não pode ser lecionar para que aquelas vidas elas sejam realmente tocadas, né? No sentido de transformar a própria existência, né? Então, esse quadro, muitas vezes, de dificuldade para lecionar, ele é muito difícil, porque é algo que ultrapassa até as nossas capacidades ali instantâneas, né? É algo muito mais sério, né? E que, se a gente não enfrentar de maneira séria, isso não tem solução, entendeu? E o país vai piorando, e vai piorar. Essa que é a verdade. Tem uma coisa, deixa eu ver. Pode Sim, deixar. por favor. O Felipe faz um comentário. Esse capítulo sobre educação bancária é muito inspirador. Reforça muito a dimensão de partilha de construção comunal. E depois o Paulo Pedro faz uma pergunta, meio comentário. Aprendizagem significativa. Como transformar as falas dos alunos em conteúdo ensinável relacionado aos currículos e orientações legais? Um desafio para os professores. Essa mudança radical, como, por exemplo, transformar a concepção de aula e sala de aula em círculos formativos, seria possível? Há condições legais, formativas e teóricas para isso?
Eu acho que nós temos que inventar, né? Eu acho que não é o caso realmente de olharmos como o Paulo Freire fez e copiarmos, né? Mas eu acho que nós podemos criar. E acho também, tem uma outra coisa que, frequentemente, os problemas da educação no Brasil eles são tão graves que nós estamos sempre pensando em inventar. Só que, olha, um passo importante é olhar o que está sendo feito, entende? Então, assim, hoje, né, um trabalho importante para quem pesquisa é muito mais, né, dar um sentido político, né, público, a realizações, né, do que ficar pensando, né, inventar algo do nada, né? Então, por exemplo, as periferias elas têm uma vida cultural muito aguda, né? Então, eu acho que aproveitar essas experiências isso é fundamental, né? Aliás, eu acho que esse é o único caminho, entende? Então, pensar o círculo de cultura. Será que nesses lugares já não existem círculos de cultura? Só não tem um nome, mas, por exemplo, essas experiências com o hip hop, com a poesia, né? Então, assim, saber dessas trocas, né, entre esses jovens, né, nos lugares e dar legitimidade a isso, né? Eu acho que essa já é uma forma, entendeu? Essa já é uma forma. Há uma passagem que eu acho que é maravilhosa, que está no Cartas à Guiné-Bissau, que o Paulo Freire chega a pensar uma localidade inteira como um círculo de cultura, entende? Um território. É fantástico isso, porque me parece. Porque ele está falando disso lá na Guiné-Bissau, né? Pensando na realidade lá, mas é algo muito interessante para a experiência agora no Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, você pensar como que nos bairros, né, nas comunidades, né, nas favelas, há tanta coisa bonita sendo feita, entende? Então, é isso, cara, a gente tem que se aproximar disso, entendeu? A gente tem que colocar isso dentro da escola. E aí o círculo de cultura ele é construído assim, né? Ele é construído assim. Quando eu fui dar minha aula, aí na universidade, né, 2 dias atrás, aí uma aluna muito interessada, ela já falou assim, vamos fazer um círculo? Pô, beleza, vamos lá, vamos fazer um círculo. Então, esse já é um passo, né? Já é uma maneira de se interessar, de esperar uma vivacidade. Agora, uma coisa que nós já conversamos muito na minha instituição, no caso desse instituto que fica em Nova Iguaçu, é que as pessoas que moram no entorno elas nem sabem que tem uma universidade ali, né? Por tal a cisão, né? Esse é um tema importante, né? Para pensar a dialética, né? É um tema caro, né? da modernidade, né? Que está muito presente no Paulo Freire. Alguém falou de um elemento mais universal, né? Alguém fez esse comentário aqui, né? Sim, esse é um tema, né? Vamos dizer, de um certo projeto da modernidade que está presente, né? Bastante no Paulo Freire. É o que muita gente não entende quando ele fala que a pedagogia do oprimido ela liberta o oprimido, mas liberta também o opressor. Essa passagem, né, que está no primeiro capítulo, ela foi muito, na minha opinião, foi mal interpretada, né? Como se fosse só um idealismo. Eu até acho que há um certo idealismo aí, mas não no sentido fraco, né? de que a pessoa, né, do opressor ela se transforma, né? Porque não é uma questão do indivíduo, né? São categorias, né? Não é a pessoa do opressor ou do oprimido, né? Ele está falando um plano aqui que é mais de futuridade, né? E a transformação ela fazendo desaparecer tanto as pessoas né, das classes opressoras, mas também das classes oprimidas, né? Não é diferente do que os comunistas acreditam, né? Não é isso que os comunistas acham, né? Que o comunismo é uma sociedade que resolve as contradições, né? Então, muitos comunistas eles implicaram com essa passagem do Paulo Freire porque ela é muito hegeliana, né? Ela é pré-marxista, vamos dizer assim. Mas há essa perspectiva, sim, entende? De superação dessas contradições, né? E ele vai ser muito... Algumas vezes o Paulo Freire ele é criticado por uma concepção também muito relativamente ingênua do educador, né? O educador como esse indivíduo que então ele vai superar as contradições, aí ele passa a atuar de uma forma muito muito esclarecida e tal.
Bom, pode ser que, né, não vamos resolver todas as contradições, mas, sem dúvida, que para avançar no contexto da escola pública, é preciso se aproximar vivamente de todas essas experiências populares, né? Ô, Então, professor, só que eu deixei passar rapidinho, é porque a Kelly fez um comentário muito que eu acho pertinente, que foi um exemplo, né? Para ilustrar um pouco o que você falou, que é o do Sérgio Vaz, que é o fundador do Cooperifa, que é inspirado sim. quando se pensa autolibertação, autolibertação, conscientização, liberdade, noções conceituais discutidas no capítulo 1 do Pedagogia do Oprimido, foi a contribuição da Kelly. E a Emily, um abraço, sua linda, minha amiga, ela deu o exemplo da escola dela. Meus alunos do estado, na cidade de Queimados, amavam fazer batalhas de hip-hop. Eu dava um tema e na aula seguinte acontecia a batalha. Eu fiquei admirada com a consciência social deles. Batalha de hip-hop é muito bom. Poxa, eu vou dar um exemplo, aproveitar que ela está falando da Baixada. Então, eu tive uma orientanda que fez um trabalho da graduação sobre o Dudu de Morro Agudo, né, da Baixada também. E aí nós conversamos se determinadas iniciativas, né, que esse rapper faz em um centro, né, uma instituição que ele dirige, né, não corresponde exatamente à ideia de um círculo de cultura. Então, eu acho que isso é muito importante. Mais do que a ideia, até pode parecer voluntária, né, de estabelecer o círculo de cultura, muito mais sagaz perceber lá onde os círculos de cultura eles já estão acontecendo, entende? E aí talvez levar essa discussão para a universidade, né? Inclusive o próprio Dudu de Morro Agudo é alguém presente na universidade, ele faz doutorado em educação na UF, né? Então é importante conhecer, né, os lugares, as suas práticas, para que elas façam parte também da escola, né? O que para a nossa formação é muito difícil, né? É muito difícil a gente assumir isso, né? Mas eu penso que é o único caminho possível, né? Se realmente estamos tocados, né, com a situação da escola pública, né? Qual o caminho, né? Eu entendo que passa muito por aí, né? Não vou dizer que é só isso, mas eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a escola pública ela faz, né, com que a população, né, uma população que antes nem frequentava a escola, né, ela tem esse ingresso. Agora, esse ingresso tem que ser uma recepção boa, né, para esses indivíduos, né? Então, é aí que muita coisa precisa ser transformada, né? Essa escola ela precisa conversar com a vida desses estudantes. Então, quem trabalha nas grandes redes, muitas vezes você é deslocado para uma escola, e aí você recebe um programa, você começa a ensinar aquilo, se depara com as dificuldades, e então aquilo se transforma na sua atividade do magistério. Mas isso não é educação popular, né? Educação popular é educação como prática da liberdade, né? Pensando no título anterior, né, do Paulo Freire. E o que é uma prática, né? O que é educação como prática da liberdade? O que significa liberdade, né? Que é certamente a possibilidade de você aspirar a outras coisas, né? E não apenas pertencer a um mundo em que as coisas estão dadas, né? E de maneira muito adversa, né? É preciso continuar com essa concepção de transformação e mudança. Não sei se do mesmo modo, mas eu penso que ainda é uma ideia válida. E, de outro modo, pelo menos para as classes populares, sem chance, né? Porque quando vamos para a sociologia, para a antropologia, sem chance de ser de outra maneira. Se você gostaria que as escolas tivessem resultados melhores, que seus estudantes tivessem, né, resultados melhores, né, sem chance disso acontecer sem princípios de educação popular, né? Não só o Paulo Freire, né? Tem outros autores, Miguel Arroio, entre tantos, né? Mas Paulo Freire já é um bom norte para a gente, né? Deixa eu ler aqui.
nosso contexto atual, expressa uma realidade que explica que os representantes... Peraí, vou abrir. Quer que eu leia? Ah, sim, por favor. Aristóteles, é do Francisco Neto. Aristóteles, para refletir. Nosso contexto atual expressa uma realidade que espelha que os representantes não conversam, convergem com os representados. Esse vácuo em nossa educação não retrata exatamente esse distanciamento entre o educador e o educando? Como o professor Aristóteles enxerga essa realidade em que o dado não nos mostra perspectivas de conseguir inventar? Cara, é engraçado. Eu sou otimista, sabe? A minha experiência no magistério, ela me permite ver criações, entende? Agora, as adversidades são muitas, né? Então, a luta, como se diz, né? Ela continua. Então, eu acho que não existe, né, esse processo que pode ser chamado de liberdade, né? Ou de libertação, de conscientização, que chega a um lugar, né? Os comunistas pensam assim, né? Chegar na sociedade comunista. Nesse momento, eu não sei se isso é possível, mas eu acho que não vou ver, entendeu? Mas eu acho que as coisas estão acontecendo, e aí isso me encoraja, entendeu? Eu acho que é isso, a vida é essa luta, entendeu? Então, a gente encontra felicidade em alguns resultados que são alcançados, né? Que são alcançados. Hoje uma aluna me procurou, aliás, ela já se formou há alguns anos, né? Mas vocês viram uma notícia hoje, uma história que repercutiu muito, que foi a história de um marido, né? que bateu num sujeito que estava dentro de um carro com a mulher dele. Vocês viram essa história? E o sujeito era alguém com vulnerabilidade social, né, em situação de rua. E ela me procurou porque ela quis dizer, ela falou assim para mim: poxa, se fosse um homem que tivesse feito isso, essa notícia essa divulgação não teria acontecido. Aí eu falei, pô, é verdade. Quer dizer, eu fiquei muito feliz que ela passou pela universidade, ela entendeu essa questão de gênero, né? Essa história, para quem fica nas redes sociais, essa história hoje aparece em todos os sites, né, de notícias, né? Mas por quê? Porque, na verdade, há uma vulnerabilidade, né, da condição feminina que faz com que a história ganhe, né, uma repercussão, né? Mas, se fosse uma figura masculina, então seria tratado como algo banal e algo comum. Então, assim, que uma estudante tenha me procurado, né, e para comentar e para dizer que, poxa, hoje eu consigo ver essas coisas de um outro modo, e sou grata à universidade, né? Então é isso, eu acho que esses retornos eles acontecem, sabe? E eu falei de uma aluna da universidade, mas eu tenho alunos, inclusive da escola pública, que eu dei aula há mais de 15 anos, 16 anos ou muito mais, né? Eles eventualmente me procuram, entende? E lembram de alguma coisa, né? Falam da importância da escola para eles. Então, eu acho que existem contentamentos, existem motivos, entendeu? Para a gente olhar para isso tudo com coragem, né? Eu acho que não dá para desesperançar agora, entende? Porque há sinais, né, de que coisas boas também acontecem, né? E efetivamente, né? Agora, é preciso ter lente para isso. Às vezes a gente tem dificuldade para reconhecer, né, as coisas boas, né? Porque as nossas categorias elas dificultam muito, né, a apreensão dessa realidade que se move, né, que se transforma o tempo todo, né? Então, eu acho que também eu mudei muito como educador, né, para poder ver as coisas de outro modo. Quando eu entrei na escola pública, né, eu falava barbaridades como professor, né? Porque era mais jovem, né, e entendia pouco ainda, né, das situações existenciais, né,
daqueles jovens. Então, você também vai se transformando e começa a ver as coisas de uma outra maneira, né? Então, eu acho que o Paulo Freire ele nos provoca, entende? A ver de outro modo e receber esse encantamento, né? De perceber como que os estudantes eles são capazes, né? De tanta coisa, que é invenção, que é criação, eu acho. Bom, vamos lá. Comentário da Kelly. Essa libertação tem a ver com luta. Assim, o oprimido se liberta também. Se libertando, também liberta o opressor. Não seria algo parecido com o que estamos vivendo em relação ao movimento negro no Ocidente? Evidentemente, o poder hegemônio apropria desta luta, estetiциza e despolitiza. Está aí, é a armadilha. Depois a Leia gostaria de fazer um depoimento. O poder, ele sempre ele aprende, né, também, né? Isso é importante, né? Tem uma conversa do Deleuze com Foucault, que eu gosto muito, que o Deleuze ele critica, né, a ideia de resistência no Foucault, porque a resistência é algo que vem depois. E o Deleuze diz que, na verdade, é o poder que vem depois. Então, assim, é uma outra maneira de olhar muito interessante, né? Quer dizer, como que o poder ele é obrigado também a se render, né? Então, essas formas, né, que o poder utiliza para se apropriar, isso mostra que o poder não descansa, né? Mas que o poder ele também se rende às conquistas e avanços, né, de demandas que são autênticas. Então, eu acho que até a nossa imagem do poder ela tem que mudar um pouco, né? Às vezes eu brinco e falo assim, as pessoas parecem tão apaixonadas pelo poder, ele tem tanto poder, né? A gente está sempre pensando que nada é possível, né? Então eu acho que é até uma espécie de amor pelo poder, né? Esse poder ele é gigante, né? Mas eu acho que o poder não é isso tudo, né? E aí a respeito, né, dessas conquistas, né? Eu acho que a gente tem que saber dar crédito, né, a tudo isso e perceber como há movimento social, né, há movimento político, né, que a história é isso, né? A história é a transformação, né? Tudo isso acontece e é encorajador. Agora, o poder ele vai tentar se apropriar, claro, é isso, né? Na sociedade brasileira, né, as forças de conservação elas são brutais, né? Elas são brutais, né? Viver não é fácil, né? Viver não é fácil, mas a gente deve procurar aí as possibilidades, né, das lutas e saber reconhecer as conquistas, as vitórias quando acontecem também, né? Apesar de tudo. Leia? Oi. Eu pedi para dar um depoimento, porque eu tive a felicidade de fazer a graduação em Letras na Federal do Rio de Janeiro, onde havia um currículo claramente definido, carga horária, em grego, latim, isso, aquilo, aquele outro, porém, as aulas eram concebidas e realizadas numa perspectiva, eu não vou dizer que era freiriana, porque eu não sei se era, mas não tinha o professor orador, o professor não era assim. Então, foram 4 anos que o professor era mediador, trazia, né, roteiros e que os alunos, em grupo, construíam respostas. E, digamos que era a invenção, né, de um conhecimento que o professor já tinha, mas o aluno estava processando como uma invenção. Então, isso é uma vivência que eu tive, que foi uma das coisas mais ricas
que eu poderia ter tido na minha formação. Depois, eu acho que a gente poderia lembrar do CIEPS, cuja concepção tinha muito a ver com o círculo de cultura, né? Porque todo o estar e fazer pedagógico unia educação e cultura, cultura e educação num mesmo espaço, né? Porque, lembrando, inclusive, que o MEC já foi Ministério da Cultura e Educação, né? E depois que se apartou. Então, acho que a gente, politicamente, tem que recuperar, numa coisa societária, essa para poder universalizar a oferta da cultura para todo mundo, né? Museus, teatros, etc, etc. E, por último, eu queria também depor que ali na reitoria da UFRJ, quando eu estive lá num projeto, os alunos da Maré, da favela da Maré, retornavam lá para esse projeto Não, Laís, para, Luína, não. para Coloca a blusa que tá. Oi, aqui entrou uma outra voz e tal, eu fiquei confusa aqui. Mas, enfim, eu quero dizer que eu também experimentei, existe até uma revista aqui, de um projeto ali na Favela da Maré, que buscava alunos das escolas públicas para ofertar um currículo que tinha um fazer artístico, quer seja a construção de filmes de animação e visitas a museus, enfim, um currículo que, de novo, integrava cultura com educação, respeitando o currículo. O currículo que eu quero dizer assim, conteúdos respeitando o que eu quero dizer assim, proporcionando que o aluno aprendesse, né, por este outro caminho, porque assim tem uma discussão imensa, né, na parte de língua, se o aluno deixa escrever do jeito que fala, ou se leva para a norma culta, essa coisa é uma discussão, enfim, aí Floresta Fernandes, né, elevar o nível cultural. Então, elevar o nível cultural é considerar a partida muito, inclusive com qualidade cultural, não é porque há uma cultura clássica bacana e a outra não é bacana. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é ofertar os demais que a burguesia tem, que, não é? Então, é universalizar essa oferta. Eu queria fazer esses depoimentos, porque eu vivenciei isso, e aí o que acontece é que as pessoas que se submetem a esses processos adquirem um senso crítico para o resto da vida, para as coisas todas, e o que permite agir politicamente. Eu queria dizer que do meu modo de pensar, há currículo, há esses conteúdos, então eu acho que está muito mais no método e numa super, hiper preparação do docente. Então, assim, os cursos de pedagogia, a formação, para que esse professor possa ser esse mediador, possa ser esse que vai. O que eu acho a coisa mais difícil do mundo. Era isso que eu queria dizer. Acho que é a Kelly. Boa noite, pessoal. Tá um prazer estar Boa aqui com noite. esse grupo discutindo a pedagogia do oprimido. Estou encantada de estar relendo. E eu trago aqui talvez uma contribuição, me identifico muito com a sua fala, Berino, e
e talvez eu possa contribuir aí com a moçadinha que está entrando na docência agora, nesse campo tão complexo, né? E o que eu trago aqui também é uma esperança e uma crença muito grande nesses espaços, né? Eu também sou professora, assim, eu me sinto muito ainda professora do ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, sou fruto da escola plural do Miguel Arroio, né? Foi via escola plural que eu consegui fazer o meu doutorado, ou seja, eu saí assim, do município para fazer um doutorado muito na política da época, e hoje eu sou professora da licenciatura Artes Visuais da UFG. Então, é um campo assim que eu amo, porque como eu tenho a experiência de dentro da escola, eu também, Berino, penso nessa perspectiva de que a gente tem que estar muito atento às narrativas, né? Porque nós que vivemos esses espaços, ainda que muito complexos, a gente sabe que coisas acontecem. E coisas bacanas têm acontecido, né? Então, eu só venho aqui para reforçar mesmo isso, né? Como essas coisas bacanas têm acontecido, a gente tem que ir até elas, a gente tem que falar delas e a gente tem que criar esses espaços, né? É muito bacana quando a gente consegue criar uma proposta educativa com os estudantes, né? Não para os estudantes, não para a comunidade, mas com elas. Eu acredito muito nesses projetos que nascem nesse diálogo horizontal, né? Eu acho que essa geração, ela entende melhor do que a gente o que significa essa conversa horizontal diante de tanta diversidade que a gente tem vivido hoje em todos os cantos, né? Então, acho que até essa geração vai entendendo essa praxe, né? Ela vai ter muito que contribuir nos espaços. E amei quando você falou, eu até anotei aqui a sua frase, escola pública é o lugar para Paulo Freire, e, de fato, eu acho que a escola pública é um lugar muito liberto. Eu me sentia muito mais livre numa rede municipal de ensino do que numa universidade federal. Né? Então, por causa dos controles, sim, dos poderes e relações de poderes das instituições. Quanto mais empoderadas, mais são fortes essas relações. E elas existem, sim. Elas silenciam, né? Elas excluem, elas categorizam. E a universidade, de fato, ela precisa, sim, aproximar dessa comunidade também, né? De trazer essa comunidade para dentro da universidade, seja com projetos, seja com apoios e tudo mais. Então, eu sou esperançosa nesse sentido, assim, e fico muito feliz de estar ouvindo tudo isso, mas o que Paulo Freire propõe é uma coisa muito profunda. Eu acho que até conversa muito com a psicanálise, sabe? Que é uma coisa de transformação pessoal. Por exemplo, se eu sou um professor que eu não me libertei de fato, é muito complicado eu estar trabalhando numa perspectiva freiriana, né? Porque essa experiência, ela passa pela minha experiência, eu não posso trabalhar sem essa experiência com os meus educandos, né? Então, é uma transformação profunda e, de fato, quando existe essa conscientização que você fala, que lugar que eu estou, e esse lugar que eu estou não foi o lugar que eu escolhi, foi um lugar construído por outros, né? Você começa a desconstruir esses lugares, eu acho que você começa a se libertar, e se libertando, de fato, você não tem um caminho de volta, né? É um caminho para entender essas relações que são complexas. Mas eu acho que também embora seja sofrido, é muito bom também. Eu acho que isso tem a ver com felicidade, viver bem, né? É compreender esse lugar. E, a partir daí, lutar pela humanidade, né? Que é o que o Paulo Freire fala, né? Você tem as categorias do que são humanos e as categorias do que são coisificados, né? Então, tudo que vem dos coisificados não tem a menor importância, é subversivo, né? É perigoso. Então, é muito interessante o que a gente tem discutido aqui, e eu agradeço mais uma vez. E era isso. Você estava falando da psicanálise, né?
o José Eustáquio Romão, né, que trabalhou com o Paulo Freire, inclusive, ele fez uma observação numa live que eu achei muito marcante, porque não é uma questão assim muito explorada na obra do Paulo Freire, mas ele chama a atenção como há muita psicanálise lá, né? Então, é um campo para ser explorado. Isso é muito interessante, como que ainda tem elementos na obra do Paulo Freire que estão ali para a gente explorar, né? Ele diz que, no Paulo Freire, essa dimensão social, né, ela está lá, evidentemente. Mas há algo também em relação ao indivíduo, né, a experiência, né? E, de fato, né, quando a gente lê muito Paulo Freire, existem inúmeras passagens que ele narra a vida dele. Tem uma que acho que está no Pedagogia da Esperança, que ele conta de uma angústia. Aquilo ali parece uma sessão de psicanálise. Ele conta de uma angústia que ele tinha, um sentimento terrível de depressão. E aí, como que ele se livra, né, dessa dor a partir de um processo, né, em que ele consegue se deparar com um motivo, né? É muito interessante. E conheço também gente que está em sociedade de psicanálise e conta que é uma leitura, né, que eles estão fazendo também. Então, esse encontro do Paulo Freire com a psicanálise é algo que a gente deve também explorar, né? É algo bastante interessante. E ele toca a questão do humano, né? Da humanidade. Por isso, eu acho que aí é que está essa universalidade, né? De que todo mundo se identifica, porque ele está falando muito das nossos conflitos, que são também muito existenciais, né? Desse lugar do ser humano nesse planeta, né? E, evidentemente, eu também consigo ver esse nuance da psicanálise muito em função do meu processo também de psicanálise, né? De fazer análise, de entender essa conversa com esse ser que não é um ser só de um local, mas é um ser universal, né? Enquanto seres humanos, nós sentimos as mesmas coisas no que diz respeito aos sentimentos, né? Aos medos, angústias e frustrações, etc. Muito interessante. Obrigada, Berino. No último encontro, eu vou colocar esse slide no Dropbox, e aí dou o endereço para vocês, aí quem quiser guardar, né, vai ser possível. Eu destaquei, né, essa passagem, que na minha edição está na página 68, né, quando ele fala da educação bancária, né, e aí ele mostra aqui essas características. É uma passagem bem interessante, né? Não sei se vocês se detiveram nela, mas acho que é algo a gente pensar, né, a respeito das práticas, né? Depois eu selecionei ainda algumas outras passagens. E esse tema do ser mais, né? O que vocês pensaram sobre isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ser mais. No Paulo Freire, né, a gente encontra também, né, uma antropologia, né? Então, ele fala da educação, mas, ao mesmo tempo, ele fala do homem, né? Aliás, esse negócio de homem, né, é aquilo que eu disse também no primeiro encontro, né? Ele tem uma linguagem sexista, né? Depois ele procurou corrigir isso, né? Pelo menos falando homens e mulheres, mas, né, nesses materiais iniciais ele só está falando, tudo são os homens, né? Os homens e tal. Então, ao mesmo tempo que ele fala de educação, ele está falando também, né, de uma concepção de homem, né? Então, assim, a questão do ser mais, né? Para o Paulo Freire,
existe uma diferença, né, entre o ser humano e os demais seres. Todos os seres são inconclusos, mas o único ser, né, que tem consciência, né, da sua inconclusão é o homem. E é isso que permite esse ser mais, né? Então, essa educação libertadora, ela é uma educação para você ser mais, né? Para que aquela condição existencial ela se transforme, né? E é interessante que essa é uma discussão que há no manuscrito de 44, né, do Marx, né, do jovem Marx. E ele cita essa obra, né, mas não diretamente. Então, parece ter uma influência, né, do jovem Marx, mas ele não indica que é uma apropriação direta. Mas é uma discussão que aparece tanto no jovem Marx como no Paulo Freire também, né, essa questão de uma inconclusão e a consciência da inconclusão como uma capacidade estritamente humana, né? E aí, no entanto, essa educação bancária ela é uma negação desse ser mais, né? Dessa possibilidade de ultrapassar essas condições existenciais que fazem parte, né, da nossa existência, mas que não permitem realizar, né, exatamente a liberdade. Uma outra ideia bacana também é essa, né? Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? Ele, inclusive, vai dizer que ninguém ensina ninguém, né? Uma ideia bacana, né? Ninguém aprende sozinho. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? Essa ideia é fantástica. E é isso, né, que deve orientar uma concepção de educação popular, né? Quer dizer, a educação não é para você simplesmente adquirir conhecimentos que resolvem, né, ou podem resolver, né, a sua própria vida, né? A educação é sempre social, né? As pessoas aprendem juntas e o resultado desse processo ele deve ser um compromisso também com uma vida socialmente expandida. Tem mais temas que vocês gostariam de discutir? Professor, tem umas perguntas. Deixa eu voltar aqui para os comentários. Um minutinho. E por ordem, aqui. É do Paulo Pedro. Ao reler todo o capítulo 2, a concepção bancária de educação e ensino está, sob certa forma, presente em todos os ambientes escolares, do infantil ao pós-doutorado. Como superar esta forma de ensinar, entre aspas, deslocando o professor orador para um educador que se comunica com os educandos, a partir da realidade dos educandos no atual cenário? Sabe uma coisa que me ocorreu? Você sabe que, às vezes, os educadores eles têm medo, né? Como foi dito há pouco, né? A vida acadêmica, inclusive, né? Ela é muito modelada, né? Então, mesmo quem trabalha na pós-graduação, então tem essas agências, né? CAPES, CNPq. Então, a nossa existência, né, como educadores, né, como pesquisadores, isso muitas vezes parece depender dos nossos resultados, né? Então, em que revista você publica, né? Qual é a qualis daquela revista? Então, isso pode empobrecer bastante, né? No entanto, eu vejo que existem muitos educadores que gostariam também de fazer algo diferente, né? Mas eles têm receios, né? E isso acontece na universidade, mas nas escolas também, né? Nas escolas, os professores têm medo professoras, né? Têm medo de chamar atenção, né? Então, por exemplo, aquela aula que tem barulho é porque o professor não tem controle de turma. Essas coisas vão intimidando, né? Porque como você vai fazer uma aula
em que é possível inventar, se os seus sentidos, né, eles precisam ficar recolhidos, né, se o seu corpo, né, precisa ficar estático, né? Eu acho que tudo isso é muito importante. Então, às vezes, olha, se o próprio estudante, né, ele tem uma demanda, eu acho que se, às vezes, se ele se aproximar, né, se ele convidar, né, seus professores para outras práticas, pode ser surpreendente. Eu acho que alguns estão esperando por isso também, entende? Cara, a vida acadêmica ela pode ser muito neurótica, né? Eu gosto muito de ler um autor coreano, né, que trabalha na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, né? Sociedade do cansaço 100%, entendeu? Nós estamos entupidos disso completamente, né? Então, como mudar, né? Acho que a gente tem que dar um passo, né? E procurar envolver, né? Fazer alguma coisa que tenha um sentido mais solidário, né? Algo que, quem sabe, nos surpreenda, né? Atividades além da sala de aula, né? Eu acho que agora até o online nos permite outra forma de comunicação. Então, assim, o cinema, né? O teatro, enfim, procurar o estudo onde há vida também, né? Mas eu tenho certeza disso. Os educadores gostariam também de fazer coisas diferentes, mas eles têm medo, entendeu? A gente vê que na universidade, pelo menos na minha experiência pessoal, alguns temas eles nem são considerados temas, né? Como eu contei para eles logo que eu cheguei aqui, né, que eu uso muito literatura, mas alguns professores eles também fazem, né, mas às vezes isso é meio esquisito, entendeu? Aí não quer dar aula, aí, entendeu? Aí dá um livro, né? É uma forma assim de perseguir a autenticidade, né? Alguma originalidade, alguma pesquisa, né? Que tenta se aproximar da vida das pessoas, né? Eu comecei a ler muito autoras negras, né? E levar para a sala de aula, nos meus cursos, exatamente para conversar com as estudantes, né? E os resultados são bons demais, né? Os resultados são bons demais. Agora, alguém pode achar, mas e a aula, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito é cinema, né? Então, eu quando posso, eu uso muito cinema, né? Eu tenho uma coleção muito boa, né? E pesquiso bastante para conseguir, né, algumas obras, né? Então eu lembro de um artigo que eu comecei a escrever e ele começava assim, né? Hoje é aula ou é filme, né? Quer dizer, entendeu? A gente é preciso vencer isso, né? É como se passar um filme não fosse aula. Só que às vezes pesquisar um filme pode consumir muito mais tempo do que repetir aquela aula que você dá há muito tempo, entendeu? Então, pesquisar um filme, né, para provocar um debate, ou às vezes também nem provocar o debate. Eu já disse algumas vezes assim, poxa, para o filme valer a pena, não tem que ter o debate. É como se o debate desse legitimidade ao que a gente assistiu. Acredita no filme, entende? Passa o filme e o filme ele age, entendeu? Acredita nisso, né? Mas é porque nós somos muito perseguidos, né, nesse campo da criação, né? Então, não é difícil alguém achar que você não está fazendo, não está dando aula, né? Então, você também tem que... O Milton Santos, né, o geógrafo, ele falou uma coisa que é assim, o intelectual tem que aprender a ser só. É fantástico isso, né? Quer dizer, às vezes você tem que aprender a contrariar mesmo, entendeu? E ter coragem para fazer as coisas. Eu acho que só assim é possível iniciar outras práticas, né? Aí eu acho que o Rubem Alves, né, também é alguém para a gente ler e deixar, né, que aquela obra também faça parte do nosso corpo, né? O Rubem Alves, eu acho ele fantástico, né? Ele é muito poético, eu acho que ele tem até uma escrita que, em alguns pontos, ela é mais atrevida do que a do próprio Paulo Freire. Então, eu acho que é uma leitura muito, muito importante, né, para ser feita. Aliás, quando o Paulo Freire foi para o Unicamp, aí deram para o Rubem Alves a obrigação de fazer um texto para apresentar
para ele ser contratado, né? E o Hugo Melvin fez um documento histórico, né? E falando, né, da importância do Paulo Freire, e que não é assim, né? Não é ele que poderia fazer uma apresentação que desse sentido, né, à presença do Paulo Freire. É um texto muito bonito, mas eu acho que é um desses autores, né, onde há muita poesia, né, quando pensa a educação. Professora, a Sueli está com a mão levantada. Pode falar, Sueli. Sim. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou falando de Angra. Eu sou professora na rede municipal de Angra dos Reis, né? É tanta coisa importante, né, nesse momento, mas assim, o que me tocou agora, assim, que eu consigo mais lembrar, é quando você colocou essa questão do barulho em sala de aula, né, desse medo que às vezes existe de criar, né? Eu acho que é porque ainda existe uma contradição, né? Que ao mesmo tempo que queremos valorizar a questão da liberdade, da emancipação, né? Existe muito forte na escola a questão da obediência, da disciplina, né? E tanto com relação às atividades, né? Um filme, eu vejo isso na educação infantil. Quando é uma atividade que é uma brincadeira, né? Muitos responsáveis questionam: professor, hoje não teve atividade, porque ainda existe essa visão de que a atividade é uma folha, é um estudo no caderno, né? E aí cabe, né, a nós, educadores, também conversar, dialogar e mostrar, né, as formas de educação que existem, né, as formas de atividade, né, que existem. E uma outra questão também que me passou aqui, quando você falou sobre a consciência da inconclusão e de se educar em comunhão, que eu citei alguns trechos na minha dissertação que eu defendi agora em fevereiro, né, porque eu fiz um trabalho sobre ser professora alfabetizadora no contexto pandêmico. Então, nas narrativas das professoras, ficava muito evidente, e às vezes ficava nos indícios também, né, essa questão da inconclusão, né, quando surgiu essa nova perspectiva de educação, que a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, com o ensino remoto, enfim, como que a gente se percebe também inconclusos nesse movimento, né? Então, acho que é basicamente dialogando aí nesse sentido com a sua fala. Obrigado. A Viviane, eu estou vendo aqui, a Viviane foi me orientando. Você está querendo falar, né, Viviane? Você levantou a mãozinha? Seu áudio está desligado, não sei se você começou a falar. Consegui? Peraí. Agora. Consegui? Tô aparecendo? Não tô vendo aqui. Tá aparecendo. Tá, aqui eu tô no celular. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tá aparecendo direitinho. Tá direitinho? Eu fui orientando a do Aristóteles, né, pessoal? Hoje eu trabalho na rede municipal de Caxias e eu estou num contrato pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E eu gostaria de contar esse relato aqui, que eu fui convocada para esse contrato como professora de língua portuguesa e redação, e é um colégio militar. E eu fiquei muito surpresa quando me apresentaram à escola, porém eu decidi aceitar esse contrato para trabalhar lá. E eu gostei muito dessa fala quando o senhor falou, professor, que nós, enquanto intelectuais, muitas vezes temos que aprender a ser sozinhos, né? E às vezes eu me vejo assim, porém, é um sozinho, talvez dos outros colegas, mas que a gente tenha o acolhimento do aluno, sabe? Semana passada a gente teve o Dia Internacional da Mulher, tivemos uma reunião na escola e eu ouvi de um outro professor, que não é militar, é também da SEDUC, um posicionamento machista. Ele fez uma comparação machista na reunião e eu interferi e falei que ele foi muito infeliz na colocação dele. E nessa mesma semana, eu levei o tema do machismo às aulas de redação.
E quando eu pedi aos alunos que levantassem, fizessem um círculo, que nós iríamos debater aquele tema, eles me olharam até meio surpresos, sabe? Porque eles não têm o hábito de fazer um círculo, de terem essa oportunidade de ter uma voz, sabe? De falar assim. E, nossa, foi extremamente enriquecedor, foi maravilhosa a aula. Eu acho que eu fiquei mais satisfeita por tudo e por ver o posicionamento deles também com essa questão do machismo, de frases que a gente não aceita mais ouvir nem pronunciar, e com isso a gente fez uma exposição de frases que a gente não aceita mais que sejam faladas na sociedade. Foi um tema que eu vivenciei, claro que eu não passei para a turma, o que o professor falou, mas eu senti a necessidade de trabalhar isso com a turma para saber qual era o posicionamento deles, o que estava acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa, sim, fazer barulho, mesmo que sozinho, não ficar calado e discutir sempre com os nossos alunos, porque as novas gerações têm assim, eu sinto que os jovens eles já têm um posicionamento muito mais aberto ao diálogo, sabe? Já são, assim, coisas que às vezes a gente ouve de um colega nosso que nem deveria mais ter uma postura, a gente já não ouve das novas gerações. E eu estou amando esse trabalho que eu aceitei com medo, mas que eu estou conseguindo fazer, assim, sabe? Eu aceitei com medo, mas eu não desisto, eu continuo dando aula, como eu sempre ministrei em qualquer outra escola. E aí uma amiga minha falou comigo essa semana, nossa, você não tem medo se te mandarem embora, porque é contrato? Falei, gente, se me mandarem embora, valeu a pena. Só pelo debate que eu consegui levantar com a turma, eu acho que valeu a pena. E só para dividir um pouco com o grupo, porque se sentir sozinho, talvez seja talvez você não está conseguindo assim, um acolhimento do próprio colega. Mas eu acho que com o aluno, a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre encontra um espaço de diálogo, um espaço de conforto para a nossa prática pedagógica. Só queria dividir isso com o grupo. Obrigado, Viviane. É isso mesmo. Os estudantes eles sempre nos surpreendem, né? Muitas vezes acolhem, né? Já a nossa sinceridade, né? É isso. Mais alguma questão? A Kelly está com a mão levantada. Gostaria de falar ou esqueceu de abaixar? Não, eu levantei de novo, não é que eu esqueci de abaixar, não. Vai. Pegando aqui a carona com a Liliane, né? Liliane, é isso? Viviane. E voltando ao que você tinha falado do ser mais e ser menos, que ele também, no texto, o Paulo Freire fala do ser menos, né? Então, eu fiquei pensando que o que eu queria falar realmente tem a ver com o que a Viviane também traz aqui, que é essa ideia do... Acho que o ser menos, ele é aquela ideia de você se manter dentro dos limites, né? Impostos. E o ser mais é um pouco extrapolar, é expandir esses limites, né? Talvez nem tanto extrapolar, mas expandir. E expandindo pode ser que se extrapole. Mas aí ela traz a experiência que ela teve no momento, né? E eu lembro muito do nosso outro encontro, do último encontro, de você falar do Paulo Freire, que não é aquela coisa do currículo duro, né? Que você já tem uma aula planejada, as coisas vão acontecendo, né? Eu acho assim que as instituições, infelizmente, não permitem que a gente utilize desse acontecer, porque existem muitos eventos acontecendo cotidianamente que seriam projetos educativos maravilhosos, né? Mas acho que dá também para ter um meio termo, né? Eu acho que o que a Viviane traz aí é uma sensibilidade que eu acho que o educando precisa ter para ver o que está acontecendo debaixo dos narizes e, de fato, trazer para dentro da discussão a vida, né? E não conteúdos já pré-determinados, né? Ainda que também sejam interessantes. Mas essa ideia eu gosto muito de uma perspectiva que eu trabalho muito, que é do Atkinson. Ele é da área da arte e educação, das artes visuais, e ele fala da pedagogia do evento.
E isso, para mim, foi libertador e conversa muito com a ideia de pedagogia do oprimido, né? Que é você, a partir de problemas que de fato acontecem naqueles espaços institucionais, e trazer essa discussão realmente para entender os lugares e os posicionamentos dos sujeitos, ou, quizás, a partir daí também construir novos lugares, né, de possibilidades. Então, eu vejo muito esse ser menos muito conectado com o medo que se promove, né, sobretudo agora, mais do que nunca, e também com esse medo que é introjetado muito das relações opressoras, né? Então, a gente fica nessa contradição, né? Que é o oprimido que se identifica com o opressor, né? E essa é uma relação de que ele fala que tem muito a ver com essa coisa da necrofilia, né? Essa coisa que tem muito mais a ver com a morte do que com a vida, né? Então, o ser menos tem muito mais a ver essa identificação com a morte, de que tudo pode acabar a qualquer momento, do que o ser mais, que é a vida, e pensando a vida, a gente se conecta com as possibilidades, né? E acho isso muito, muito bacana, assim, eu gosto muito de trabalhar com as coisas que vão acontecendo e, a partir daí, criando projetos, né? Que acho que isso faz sentido, não é? É trazer sentido para esse saber, é isso que transforma, né? Então, eu me identifico e eu estou achando muito engraçado, Berino, que você vai citando os autores, que eu também leio. Eu estou identificando muito com os seus referenciais, assim, porque realmente não tem como, por exemplo, a gente não pensar no Foucault, não tem jeito, e o Milton Santos muito menos, sobretudo nós, né, que temos experiência de trabalhar no Brasil profundo, né? A gente teve lá, a gente viveu essa experiência, então a gente fala com propriedade, né? Muito diferente de quem não teve essa experiência de estar ali nessa realidade que é incrível, né? Desgastante, pesada, precária, mas é incrível, assim, né? É lá que a gente vê essa humanidade, que é ela que resiste, né? Era isso. Inês, temos mais alguma coisa? Nossa, tem um monte. Só que, assim, pelo avançar da hora, eu vou fazer... Vê se você aceita, professor. Eu vou mandar para você as perguntas que estão no chat. Aí, na aula que vem, se quiser fazer uma miscelânea, alguma coisa. Começo com... Sim. Né? Que aí acho que fica melhor para não... Você me manda, então, né? Com certeza, com certeza. Tá bem, tá combinado. Professor João, gostaria de falar alguma coisa? Não, mais uma vez, agradecer muito ao Berino, dizer para o Berino que o João Vicente aprovou a aula. Agradecer muito ao Berino. Eu que lute, né? Agradecer muito ao Berino e a todos que têm participado de maneira tão ativa. E, Berino, acho que nós esquecemos de dar uma boa notícia para todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui. Talvez a notícia não seja boa para o Berino, mas é muito boa. Já sei. Por causa disso. É que, em abril, o professor Berino continuará conosco e dará um curso que é o mesmo grupo essa coordenação de um grupo de leitura da pedagogia da autonomia. E, em maio, o professor Berino voltará, porque quando nós lançamos o curso A Pedagogia do Oprimido, eu acho que a Inês foi o nosso recorde, não foi, Inês? Eu acho que em poucas horas as vagas estão completas. Então, generosamente, o professor Berino voltará em maio para oferecer mais uma vez o curso, a coordenação do grupo de leitura, a pedagogia do oprimido, para contemplar aqueles que não conseguiram. Berino, muito obrigado. Obrigado também pela possibilidade aqui das conversas. Eu fico muito feliz, né, com essa situação aí de diálogos. Valeu, gente. Boa noite. Então. Um abraço. Fiquem bem. Até a próxima semana, então. Boa noite, gente. Muito obrigada. Obrigado, Inês, pelo apoio aí.